Olá! Então hoje eu estou aqui para apresentar para você esse deck que chegou já estou trabalhando com ele já tem alguns dias, né? Então eu gosto de primeiro sentir um pouco a energia do deck antes de vir aqui fazer a resenha. E é isso, esse deck aqui é um tarô da cura ancestral, então ele vai mostrar assim bastante da cultura indígena norte-americana. Então, você já conhece aqui o canal, já viu ou já assistiu algumas resenhas de decks, então você sabe que eu vou apresentar carta a carta, eu vou comentar brevemente, vou falar de algumas características aqui do deck, pontos positivos, pontos mais críticos, né? Se é um deck recomendado para iniciantes ou mais para o nível avançado. Então, eu vou estar colocando aqui o meu parecer para vocês, mas de uma forma geral, eu gostei bastante. As figuras são muito bonitas, né? Um deck bonito, esteticamente falando, é um deck bonito. Tem alguns pontos que eu vou estar falando aqui carta a carta, algo em relação a alguns arcanos que eu senti que talvez não tenha representado muito bem, né? Ou talvez algo que eu acho que precisaria ser revisto. Então vamos lá. Primeiro ponto em relação. Ah, sim! Você já está aqui. Ajude o canal a crescer, tá? A sua curtida é muito importante. O seu comentário também, o que você achou, coloque aí, né? Se você gostou do deck, com alguma pergunta que você tenha. E se inscreva no canal para você estar recebendo os vídeos assim que eles subirem e para fortalecer o canal também, né? Motivar a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Porque quando você dá a sua curtida, você comenta, o algoritmo entende que é um vídeo interessante, que é útil e que pode chegar a outras pessoas e ele distribui. Caso contrário, fica aqui, a gente produz e fica somente para as pessoas que já são seguidores do canal. Então, gente, primeira coisa, em relação à caixa, né? Muito bacana, eu gosto muito desse estilo de caixa. Falta o detalhe da fitinha, são detalhes. Tem o QR Code aqui, caso você não tenha o livrinho em mãos, o QR Code é para o manual guia, que é o mesmo manual que vem aqui junto com o deck. Tá bem? Eu até pensei que o QR Code fosse, por quê? Já coloco aqui a minha questão. Quando você vê um tarô da cura ancestral, que fala de uma cultura específica, a minha expectativa é que aquele deck venha representando traços ou elementos daquela cultura. Esse daqui eu não senti muito isso nos decks, tá bom? No deck como um todo. Eu senti assim, ele segue o Rider-Waite, o tarô de Rider-Waite, as características, as sequências, as interpretações, mas é como se ele utilizasse elementos, figuras da cultura indígena norte-americana aplicada ao tarô de Rider-Waite, mas não traz elementos da cultura. Não é uma interpretação. Eu gosto das interpretações, porque a gente, nas associações às culturas, eu acho que a gente amplia a visão, conhece, né? É o conhecimento também que se expande. Então, essa é uma questão que eu diria que eu esperava que esse QR Code trouxesse traços da cultura, comentasse um pouco mais as cartas, e não, é somente o livretinho é autoexplicativo, né? Fala um pouco de cada. É bem prático o livretinho, dá para você que não conhece ou que está iniciando, acho que dá para iniciantes de uma forma geral, mas eu gosto desse tipo de caixa, é um material muito bom em português, né, gente? Português aí fica fácil para a gente. Então, ponto muito bom para a caixa, né? Ponto alto. O verso da carta, mostrando as quatro direções, né? A carta também ela é sutil. Não sei se é uma carta com a durabilidade que ela tem, mas ela não é muito brilhante. Ela tem um brilho suave, eu gosto disso também. Prefiro as cartas mais foscas. Para mim, elas têm uma estética mais bonita. E para apresentar também em consultas online, a gente não tem aquele reflexo tão intenso da luz. Então, a gente consegue fazer boas leituras, né? E
E o fato também das cartas não terem bordas, acho maravilhoso, porque ressalta as figuras, elas não têm fronteiras, né? Não têm limites, acho um ponto bastante positivo. Então as cartas têm um tamanho padrão, as bordas arredondadas, então é um tamanho, não é são tão finas, mais ou menos é como tem vindo. Eu tenho tarôs que são mais grossos e eu tenho tarôs até mais finos, mais sutis, mas está dentro do padrão, né? Então acho que está razoável, está tranquilo. Então vamos lá, vamos agora começar a apresentação do deck, das cartas. Vou deixar aqui você um minutinho, olhando que para mim essa é uma das cartas desse deck, uma das mais lindas. Então, aqui a gente tem o louco, que é uma das figuras mais exuberantes, uma das minhas preferidas desse deck. Nesse deck eu sinto que os arcanos maiores, eles foram muito felizes na representação dos arcanos maiores. Então vamos lá. O mago, toda a alquimia que é acontecendo, né? As rosas vermelhas bem representadas. Tem alguns decks que representam o mago como um jovem e outros como um homem mais maduro, né? Idoso, um ancião. Mas, porque normalmente no tarô de Rider-Waite é um jovem, porque ele está no início da jornada, né? Do processo de aprendizagem, de fazer essa magia acontecer, né? Parece quase meio que um pajé aí, né? Fazendo sua alquimia, sua química. A sacerdotisa, muito linda. No seu estudo, na sua compenetração, a carta bem lunar. E um detalhe interessante dessas cartas, que a imperatriz, normalmente a imperatriz ela é representada como uma jovem, porque ela está num período ainda fértil, um período de gestação, né? Então essa é uma das características da imperatriz, que é a questão da fecundidade e da fertilidade. Então, aí representado por uma anciã, mas de certa forma ela mostra uma anciã como se fosse uma matriarca aí, né? Como se ela já tivesse... teria sido interessante ter colocado talvez as gerações aqui, um netinho, alguns filhos, mas atrás dela, se você olha, tem a árvore aí, quase como se fosse uma árvore da vida, mostrando um pouquinho dessa, os frutos aqui, né? Talvez trazendo um pouquinho desses elementos da fertilidade. Você tem uma Vênus aqui também representada. Mas eu teria achado, todas as rainhas, elas são representadas como anciãs nesse deck. O imperador, aí sim eu acho que está muito bem representado. Esse também, um dos sumos sacerdotes, eu diria um dos mais lindos que eu já vi. Esse eu achei fenomenal. Bem a figura do mestre, do professor, do orientador, do guia. Fenomenal. Os amantes. Interessante é que ela traz aqui, ó, o peixe, quase como se fosse um peixe, um enguia, um peixe meio que serpente, né? Trazendo essa questão evocando o Éden do tarô de Rider-Waite, né? Evoca esse ambiente do Éden. A figura do anjo, a gente vê mais como a luz ali do sol. O carro, muito lindo a condução aqui dos cavalos selvagens, né? Ainda montado no pelo mesmo. Cavalo branco, cavalo negro. Essa força também eu achei muito linda. O equilíbrio, né? Normalmente a força, a mulher representada, alguns artistas representam assim bem delicada, né? Que ela tem uma estrutura física delicada, mas assim tá bem incorporada, né? Bem empoderada a mulher, né? Como se ela tivesse internalizado essa força, se ela tá no domínio desse leão, né? Dessa fera interna. Eremita também, fenomenal,
fenomenal, o ancião. A roda da fortuna como um sino dos ventos, trazendo também os 4 elementos aqui, né? Trazendo um pouco aqui a flor da vida ali na mandala. A justiça também, a expressão é fantástica. A sobriedade, né? As cores também estão aqui no manto, o violeta. Esse dependurado também é muito lindo, muito lindo. Morte. Quase como se fosse um pajé ali, né? Anunciando a realidade da morte, né? Como se fosse um guia. Essa temperança também é um desbunde de beleza. Olha que maravilha. Os elementos, né? Quase como se fosse uma pequena alquimista. As cores. O diabo. O diabo, eu sinto assim que parece com os amantes, né? Só que tem outros elementos aí, tipo, ao invés daquela luz do sol. Alguns artistas também fazem isso. O próprio Rider-Waite, né? Ele traz, só que ele tem, aqui é mais minimalista, eu diria, essa representação do diabo. Se bem que nas culturas indígenas e tudo, não tem essa representação do diabo que tem nas culturas judaico-cristãs. É outro significado, então não traz aquela questão diabólica, né? Mas é a questão da intensidade, da paixão, da conexão, da matéria, né? Da carne. Aqui você tem um bode lá atrás, que um pouco a gente pode dizer que evoca, né? Essa dependência aos aspectos terrenos. A torre também, fenomenal. A estrela. A estrela, muitos trazem a mulher desnuda, que tem um sentido da mulher vir desnuda depois da torre, dos excessos, né? De ter perdido aquilo que agora você tem que partir só do essencial, voltar-se para o essencial. Mas existe uma atmosfera de pureza na carta, né? De guiança, de condução, de cura. A gente sente aqui um movimento com a luz, né? Com uma união com o todo, um aspecto transcendental que está na estrela, né? Está bem evocado aí. Essa lua achei belíssima, maravilhosa. Sol, sem comentários. O julgamento. A cruz de Malta, né? O mundo. Coruja aqui, fechando a mandala. Um ciclo de sabedoria lindo, como se ela estivesse preparada para o voo. Segurando a coruja, soltando ela para o voo. Aí vem os arcanos menores, né? Então, os arcanos menores vocês vão ver que vai seguir bastante a representação do Rider-Waite. Então, Ás de Paus, que a gente já conhece, né? Muito parecido com o Rider-Waite. O 2 de Paus, né? Essa decisão, se começar a olhar em outras direções, né? A decisão se seguir ou não. O 3 de Paus já a decisão, já o aventureiro, ele já começa a sua jornada, né? Olha, acho bacana ver as duas cartas juntas, né? Porque aqui a gente ainda vê uma indefinição, né? Um planejamento, um olhar, um desejo de ir. E aqui ele se apropriou do movimento e diz, não, agora eu começo minha jornada, né? Agora eu boto meus barcos aí para explorarem o mundo, para avançar. Agora realmente eu vou explorar outros caminhos, outras direções, né? O 4 de Paus, também achei muito lindo, essa comemoração, essa celebração das crianças, né? Esse ambiente de férias, de cumplicidade. O 5 de Paus também, a disputa, né? É uma disputa, uma competição, aqui não é bem uma guerra. O 6 de Paus, a vitória, o vitorioso, o herói, né? O herói vitorioso.
voltando da guerra, o reconhecimento público. O 7 de paus, olha que guerreiro fantástico. Ali totalmente seguro de si, sabendo que esse território é dele, né? Tomando posse do seu território. O 8 de paus, que a gente já conhece, né? As setas, as flechas. O 9 do paus eu achei fenomenal, porque olha só a diferença entre o guerreiro que vinha do 7 de paus, a energia do 7 de paus em ainda defender os seus próprios projetos, seus argumentos, quando o fogo já começa a se exaurir. Olha só. O fogo já começa a se exaurir, né? A energia vital já começa a se exaurir e ele está aqui preservando a sua energia, né? Resistindo. E o 10 de paus, o acúmulo, né, de responsabilidades. Agora vem a minha colocação nesse tarô em relação às figuras da corte. Duas observações eu tenho em relação às figuras da corte. As rainhas serem anciãs, tranquilo, embora eu acho que tem rainhas que elas têm mais características de anciãs, que é a rainha de espadas e a rainha de ouros. A rainha de ouros um pouco, né? Pode ainda ser colocada como anciã. As outras são rainhas de acordo com o próprio elemento, que trariam mais assim uma atmosfera de juventude. Então todas as rainhas são representadas como anciãs, seguindo a linha da imperatriz. Mas os valetes, normalmente o valete no tarô, o valete que é o pajem, que pode ser o pajem ou a princesa, eles são crianças ou adolescentes, no início da adolescência. Aqui ele coloca jovens, né? Se você for comparar aqui o rei e a rainha com o valete, você vai ver que é bem mais jovem. Mas assim, porque o valete, o significado, a associação do valete com a criança tem a ver com o início de uma jornada, né? Algo que está ainda na sua fase infantil. E pode se referir também a crianças ou comportamentos infantis, atitudes infantis, ou realmente o início de um processo, né? O impulso inicial. Então, quando você traz um jovem já, eu acho que remete um pouco mais ao cavaleiro, que é o impulso da adolescência, né? A pulsão da adolescência representada no cavaleiro. Seria uma das únicas observações que eu teria para fazer em relação à questão das figuras da corte. Mas são lindas, né? São lindas, como vocês podem ver. Ao menos o cavaleiro maravilhoso, o cavaleiro de paus. A energia do deserto aí, né? Olha aí, a rainha de paus. As figuras são maravilhosas, é uma cultura de uma estética. Olha o rei de paus. O rei de paus é que me parece, talvez pela presença da barba. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa, eu não tinha ainda visto, porque ele tem mais traços assim da cultura nórdica do que dos indígenas da América do Norte. A cor da pele, assim, tem mais traço, a cultura, talvez seja isso, a própria barba mesmo. Mas belíssima a figura, belíssima, maravilhosa, imponente como um rei de paus. Mas não tem tantos traços do indígena mesmo, né? Vamos lá, o Ás de Copas. Aqui é a capa, né? Olha aqui o caduceu com o leão aqui representado, né? O 3 de copas também, que eu fiquei um pouquinho assim, porque o 3 de copas tem um clima de celebração, de festa e tal. Aqui eu senti mais uma questão assim, tão abençoando algo, né? Tem uma leveza, mas tem mais assim um movimento de quase de contemplação, de introspecção. É leveza, é calma, mas assim, é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no 3 de copas, né? O 4 de copas, aí bem clara, né? Introspecção, embora não tá tão marcada a questão do desânimo, daquela coisa do tédio, né? Você vê uma criança, as copas derramadas, mas ela tem uma copa na mão, então assim, não dá para você saber logo, poderia ser um pajem de copas aqui. Se não fossem essas copas caídas aqui, a gente poderia ter bem representado como um pajem de copas, que é uma criança, mas assim,
eu não consigo captar, não consegui captar essa atmosfera do quatro de copas. Então é aquilo que eu falei para vocês. Eu senti que nos arcanos menores, em algumas figuras em especial, custa um pouco mais. Para iniciantes, eu acho que vai ser um pouco mais difícil você entrar na origem, no significado daquela carta, né? Cinco de copas, você vê que tem os elementos da ponte e tal, mas assim, tem um olhar mais sombrio, mas ele tá com a copa na mão, então assim, a gente ainda não tem, sabe que tem uma coisa mais sombria na carta, diferente daqui. Aqui eu acho que representa bem, né? Os seis de copas, a criança. Até as copas, eu acho que se você está fazendo uma representação de uma cultura indígena norte-americana, não tem tanta essa presença assim do ouro, né? Então se poderia estar trabalhando com cuias, com cubas, acho que também seria interessante. Mas, gente, isso eu estou aqui fazendo uma avaliação, uma análise, né? Uma análise, uma apresentação do deck, mas ao mesmo tempo uma análise de questões que eu considerei como pontos que poderiam, de um deck tão bonito, que talvez faltou, né? Essa questão aí, né? O sete de copas, é o clássico mesmo, né? De Rider-Waite. O oito de copas, é isso, é o que eu tô falando. As copas aqui estão arrumadinhas e tal. Uma copa lá, mas mostra um pouco da atmosfera. Quase dispensaria esse desenho das copas aqui, ó. Se ele escrevesse só oito de copas e tirasse essas copas, deixasse o peregrino fazendo o caminho, a gente já entenderia, né? Já acho que daria um sentido maior do que trazer as copas, né? Então acho que as copas aqui meio que sobraram. Aqui o nove de copas também ele tenta evocar, ele tenta reproduzir, por exemplo, o manto aqui, essa mesa aqui atrás, que no tarô de Rider-Waite é uma mesa que está coberta, né, dizendo que a pessoa não está disponível para ir adiante, né, que ela encerra a jornada, a tenda. Mas tem uma coisa no Nove de Copas que é uma atmosfera de saciedade, sabe? De prazer aqui e que eu não senti tão bem representada assim. Já o 10 de copas a gente vê, né? Aquela coisa, a atmosfera da família, em torno do fogo, muito linda. Olha aí, o valete de copas é um jovem, né? Um jovem, não é uma criança, mas é um jovem, uma jovem. O cavaleiro de copas, muito lindo. A rainha. Aí vamos para espadas. As de espadas. Essa aqui eu gostei muito dessa carta. Essa sim evoca. Evoca bem o sentido, né? O 3 de espadas também, que é um clássico, né? O 4 de espadas, repouso. O 5 de espadas, eu achei muito bonita a carta, mas eu ainda estou mergulhando nela, porque tem algo no 5 de espadas, aqui me pareceu mais o 6 de ouros, que fala muito da desonra, do fim de uma batalha, que me parece que existe uma conexão, né? Mas eu quero mergulhar mais nessa carta, nesse 5 de espadas, para entender essa representação aí, porque parece uma iniciação. Parece um indígena mais jovem, que talvez seja isso a cena, né? Que a gente conhece pouco da cultura xamânica e o livrinho não explica. Então pode ser que ele faça parte de um ritual de iniciação, talvez ele tenha disputado aí com um outro guerreiro e tenha perdido a batalha e tenha algo aí que ele precisa reverenciar o guerreiro vencedor, não sei, talvez. O 6 de espadas, é a transição. Gosto da questão da expectativa, né, do olhar para o novo, assim, né, para o que vem. Esse 7 de espadas que eu achei fantástico, uma das cartas também que eu mais gostei foi o 7 de espadas. O risco. Tem uma ação aí, mas tem um risco embutido nessa ação. O 8 de espadas também, muito bom. 9 de espadas.
O 9 de espadas é que também a expressão não me disse muita coisa, porque o 9 de espadas é uma carta de, nossa, é muita preocupação, muita tensão, assim. Aqui me pareceu quase, não sei, não. O 10 de espadas. Valete. Os cavaleiros todos são fabulosos. Rainha, perfeita. Rainha, olha a seriedade, olha a forma como ela segura a espada. Essa rainha, esse rei também. Olha aí, os reis todos eles já colocaram como figuras mais nórdicas. Parece quase um asiático aqui. Olha, essa aqui eu achei muito linda. Essa aqui também. 3 de ouros. O 5 de ouros também, assim, é uma figura linda, tá? Linda essa imagem. Mas a gente ainda não dá para ver aquela coisa da pobreza, né? Daquela falta que tem no 5 de ouros, né? Parece um casal que está fazendo uma peregrinação. Não fica muito claro qual é a mensagem da carta. Você precisa consultar. Por isso que para iniciantes é um pouco... Olha, essa aqui é o 6 de ouros, que eu achei fantástico. Linda, gente. O 7 de ouros também. O 8 de ouros. Linda essa, maravilhosa essa carta. E o 10 de ouros. O pajem. Os cavaleiros, acho que eles acertaram muito nos cavaleiros. Rainha da Terra também, tá muito linda. Os coelhinhos, os bichinhos. E o Rei de Ouros. Esse também, você vê que tem uma representação bem asiática, a fisionomia dele. Linda, né? Então, o que você achou? O que você achou? O que você... É um deck que você adquiriria? Eu tô gostando, tô usando muito. Tem esses detalhes, né, que eu coloquei para vocês, mas a gente não tem nenhum deck que eu tenho, às vezes, que ele é todo 100%. É claro, um ou outro que a gente vê que é de pessoas que são feitos por pessoas que têm um estudo muito profundo do tarô. Mas mesmo as pessoas que têm um estudo profundo do tarô, elas vão ter a sua própria interpretação. E a gente também vai se afinar com alguns aspectos, sentir que tem coerência para a gente, mais ou menos coerência, né? Mas eu gostei do deck, porque o deck, para mim, que já estudo, conheço tarô, então eu olho, a gente evoca aquela figura e eu sempre vou mergulhando um pouco mais, né? Vendo alguns aspectos, essa aqui mesmo. Essa carta, poxa, para mim ela representa muito sete espadas. Difícil você achar um sete espadas que uma imagem dessa, né? Ele pegou um detalhe, uma nuance da interpretação que poucos pegam no sete de espadas. Então, eu achei fantástico isso aqui, né? Então, sempre a gente cresce. Aqui também eu vou estudar mais, né? Esses 5 de espadas aqui. Mas, de uma forma geral, eu tenho usado bastante esse tarô. De uma forma geral, eu achei um tarô muito bonito, muito lindo mesmo. Eu recomendo, acho que vale a pena você investir nesse deck, tá? Não é um deck dos mais caros, de jeito nenhum. E é isso. Em português, né? O livretinho todo em português também facilita bastante. Então é isso. Coloca aí o seu comentário, o que você achou. E se não siga o canal. Tá certo? Se você ainda não segue. Tchau, tchau. Até a próxima.